Olá, estamos iniciando mais um programa Encontro Marcado aqui pela sua TV Câmara, canal 4.1. A nossa convidada de hoje é Kedna Gobi. Ela é graduada em Engenharia Química, especialista em projetos e planejamento. E ela é planejadora financeira. Eu gostaria, Kedna, inicialmente de desejá-la boa-vinda ao nosso programa, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui. Eu agradeço imensamente o convite, né? De estar aqui no Encontro Marcado, na TV Câmara. E muito obrigada. Pois é, mas eu queria iniciar com você, para que você falasse um pouquinho o que é mesmo a função do planejador financeiro. Então, esse nome assim bonito, né? Diferente. Na verdade, o planejador financeiro, a gente tem uma capacidade técnica para poder planejar, né, tudo que tem em torno da vida de uma pessoa. Por exemplo, planejamento financeiro ele envolve planejamento familiar, planejamento empresarial, né, em todos os sentidos. E o que é o planejamento? É a gente se programar, a gente estabelecer etapas para a gente poder garantir que o resultado final ele possa ser alcançado por nós. É dessa forma que você realmente define o planejamento familiar, é isso? Então, planejamento familiar é quando a gente aplica esse conceito de planejamento dentro de uma estrutura familiar. Então, envolve... Que tem a ver também com o financeiro. Que tem a ver com o financeiro, exatamente. Então, planejamento familiar ele envolve gerenciamento de risco dentro da família, a questão de proteções patrimoniais da família, né? Gerenciamento de despesas, de receitas e tudo mais. É a gente realmente utilizar do que tem de respaldo técnico, de avaliação, para a gente trazer para dentro da nossa vida e fazer com que os nossos sonhos eles sejam alcançados de uma maneira mais rápida e eficaz. Acontece muito nas famílias a questão do planejamento financeiro e que muitas vezes a questão de dívidas, e aí quando sai lá diz assim, não, é falta de planejamento. Como é que você analisa essa questão para que as famílias realmente pudessem se adequar dentro do planejamento familiar? Então, como que ocorre, né? As pessoas que trabalham com planejamento financeiro, eu também em questão, inicialmente é muito importante a gente entender qual que é o perfil da pessoa, né, da família, dos principais provedores de renda. A gente tem que avaliar quais que são os sonhos, quais que são as necessidades e as vontades, né? Então a gente começa a fazer um levantamento desse perfil. Com esse levantamento de perfil, de receitas, de como que é a renda da pessoa hoje, de quais são as despesas básicas delas, e a gente conseguindo dividir muito bem o que ela recebe, do que ela gasta, a gente consegue ter uma fotografia inicial e aí apresenta-se um planejamento de, por exemplo, definir metas, né, de curto, médio e longo prazo e nos responder algumas perguntas básicas, como o que nós queremos alcançar, quando nós queremos alcançar e quanto vai custar para alcançar. A gente fazendo essas perguntas, a gente chegando às respostas, a gente se pergunta novamente, eu estou disposto a esperar por esse tempo? Eu estou disposto a arcar com o que eu preciso fazer para chegar nesse objetivo? Se eu não estiver disposta, eu tenho que alinhar as minhas expectativas, né? Eu tenho que reduzir minhas expectativas se eu não estiver disposta a trabalhar por elas, né? E uma vez que a gente para poder avaliar e pensar nisso, fica muito mais fácil a gente estipular os próximos passos. É basicamente isso. Kedna, em Barreira já existe uma demanda com relação a esse tipo de trabalho desse profissional? Com certeza, né? O que tem acontecido muito, principalmente nos últimos 10 anos, 5 anos, é que as empresas, desculpa, elas estão se planejando para fazer sucessão patrimonial, por exemplo. Então, inicialmente, as pessoas acham que é uma empresa que precisa desse tipo de trabalho, mas hoje já é muito entendido que a gente, no âmbito pessoal e familiar, também precisamos, tal qual as empresas precisam também. Então, assim, a demanda ela é realmente muito grande. E o que a gente tem que ter é sempre a segurança de que a pessoa que está, né, nos acompanhando e trabalhando com a gente, ela tem que ter respaldo técnico e tem que conhecer o que ela está fazendo. Né? Porque é muito fácil chegar aqui e falar assim, quanto é que você ganha, quanto é que você gasta? Guarda aqui isso daqui. Mas não, você tem que saber aonde que você vai alocar, o que você pode gerenciar de risco para proteger toda a estrutura, quanto que você precisa guardar, para que você precisa guardar aquilo. Então, assim, a demanda existe, mas eu acredito que hoje tem poucos profissionais ainda preparados para atuar nessa área. Quanto, em termos percentuais, uma família ela tem que reservar
vamos dizer assim, ela tem que gastar e deixar uma reserva. Isso também faz parte do planejamento? Quanto que, em termos percentuais, que ele tem que reservar como segurança? Então, em termos percentuais, né, o que é preconizado, na verdade, a nível mundial pelos grandes economistas, é que, normalmente, de uma receita de 100%, né, do que a gente ganha, do nosso salário, da nossa remuneração, em torno de 20% desse valor, ele deve ser guardado para a gente pensar na nossa terceira idade. Então, é um tipo de reserva, né? E quanto à reserva de emergência, né, que também faz parte, os economistas eles orientam a gente guardar de 1 ano a 2 anos as nossas despesas básicas. Porque se a gente passar por alguma eventualidade, por algum desequilíbrio de estrutura, a gente tem aquele valor ali, né, para poder suportar durante esse período. Qual a principal frente básica para um planejamento de sucesso? A pessoa que quer fazer esse planejamento. Então, o planejamento ele segue várias etapas, né? Então, inicialmente é preciso ter renda, né? A gente não tem como a gente planejar se a gente não tem remuneração, se a gente não trabalha e tudo mais. Então, a gente tem que ter renda, né? A gente tem que saber dividir muito bem o que são receitas e o que são despesas. E dentro dessas receitas, o que fazem parte, como que ela é dividida, se tem alguma parcela dela que não depende do nosso trabalho, qual que é a parcela que depende do trabalho, o que é renda extra, o que é renda passiva, né, que não depende do trabalho, o que é aquela renda que eu posso destinar a outra coisa. Então, quando a gente entender essa estrutura, a gente pode partir para o próximo passo, que é o passo do gerenciamento de risco, né? O gerenciamento de risco, para que ele serve? Para ele proteger a nossa renda e para ele nos alicerçar para a gente ir para a terceira etapa, que é a fase de acumular. Então, são os investimentos, é avaliar o que tem no mercado. Para quem tem previdência, avaliar qual é que é a rentabilidade, como que está se comportando, né? Se aquilo é viável e está sendo bem remunerado, né? Então, a gente chega aí na parte que a gente junta nosso dinheirinho, faz a trouxinha, e a gente vai para o quarto e último passo, que é o nosso bônus, né? O nosso ganho, que é chegar ao objetivo final. Por exemplo, a aquisição de casa própria, a aquisição de qualidade de vida, de educação dos filhos, né? Então, são praticamente 4 passos básicos. Gerar renda, gerenciar o risco para proteger a renda, acumular e conquistar. Dentro desse conceito, parece-me que é válido tanto para a empresa como para o planejamento financeiro familiar. É mais ou menos isso, não é? Com certeza. Assim, tratando um pouco do âmbito, né, empresarial, o que acontece? 70% das empresas brasileiras, elas são empresas familiares. E o que acontece? Apenas 20% dessas empresas chegam a uma segunda geração e muito menos de 10% conseguem chegar a uma terceira geração. E por que isso? Por falta de planejamento, né? Então, o planejamento ele é importante no âmbito empresarial, porque a gente precisa prever quais serão as custas para poder fazer a sucessão, não é verdade? Então, por exemplo, hoje, se o meu pai tem uma empresa que está em nome dele, se Deus o livre e guarde, meu pai falta, eu vou ter uma custa muito alta para poder transferir tudo que eu tenho da empresa dele para mim, para o meu irmão, né? E os patrimônios dele também. Se eu não me programar de alguma forma para ter esse valor, muito dificilmente eu vou conseguir pagar as custas de inventário. Então, assim, em relação ao âmbito empresarial, só para finalizar, então, tudo que está em nome da pessoa, né, inclusive o que está no âmbito de empresa ou de bens pessoais, ele fica bloqueado dentro da empresa. Então, é importante a gente ter uma estruturação para proteger isso. Planejamento, como começar e como fazer. Por onde começar e como fazer, iniciar um planejamento, tanto empresarial como familiar. Então, como a gente estava colocando aqui, para a gente iniciar um planejamento, é importante a gente definir quais são os nossos objetivos, né? Não adianta a gente começar uma coisa sem saber aonde a gente quer chegar, porque fica tudo muito perdido. Então, a gente tem que sentar e definir quais que são os objetivos. Buscar um profissional, né, que entenda, que seja qualificado para isso. Então, planejamento, por exemplo, que envolve gerenciamento de risco, a questão de investimentos. Existem órgãos no Brasil que eles regulamentam isso, né? Então, a gente tem conselhos nacionais para poder tratar de investimento, da parte de seguros, tem a SUSEP, que é a Superintendência, né, de Seguros e de Previdência do país. Então, a gente precisa de um profissional que saiba fazer isso. E o terceiro passo é a atitude, que muitas vezes a gente fica pensando muito no que fazer. A gente fica, domingo de tarde, fica pensando assim, eu poderia fazer isso, poderia fazer aquilo. Então, a gente tem que ter essa ação de procurar alguém que seja regulamentado, né, e que tenha experiência para poder ajudar, porque sozinho é muito difícil. No contexto familiar,
o planejamento ele é feito por um personagem único, ou teria que envolver toda a família? Então, uma família, ela funciona como alicerce, vamos dizer assim, né? Então, a depender dos membros da família, vamos supor um casal, né? O marido e a mulher. Eles dois são os alicerces, né? São os pilares de uma estrutura, de uma família, que vem os filhos, vem patrimônio, vem tudo mais. Então, quando a gente faz uma avaliação, é muito importante a gente proteger os dois pilares. Porque se a gente só protege um, só planeja em cima de um pilar, o outro vai ficar desestruturado. E quando o outro não funciona, essa estrutura toda ela pode ruir. Então, o planejamento, na verdade, ele tem que avaliar todos os membros da família. É claro que um membro ou outro pode ter uma interferência maior no planejamento, pode precisar de uma atenção um pouco maior, mas tudo precisa ser visto. Como alcançar um equilíbrio financeiro entre membros de uma família? Então, isso é muito importante, né? Porque, por isso que eu volto à questão da gente definir metas. Então, é muito importante que a família esteja alinhada a respeito do que elas querem, né? Então, é importante ter sempre uma conversa com os filhos, com o marido, para poder alinhar quais que são os objetivos, para todo mundo tentar remar junto, né, a favor da maré, porque fica muito melhor. Então, a gente encontra hoje muitas famílias que um pensa de uma forma, o outro pensa de outra forma. É legal pensar diferente, porque isso pode complementar, mas se divergir muito também pode prejudicar no planejamento financeiro. Enquanto um quer guardar, o outro quer gastar. Né? Enquanto um tem um pensamento conservador, o outro acha que nada vai acontecer, não quer guardar nada. Então, é muito importante a gente ter essa conversa dentro de casa, principalmente. Falou, Kedma. Então, vamos para o nosso intervalo. Voltamos daqui a pouquinho.